Cacô Felipe é a voz de Mateus 25:6. Todos os filhos de Deus serão despertados, acordados pela mensagem do profeta Cacô Felipe. Quanto aos filhos do diabo, irão para o inferno com as suas igrejas católicas, irão para o inferno com as suas igrejas protestantes. Quanto aos filhos do diabo, irão para o inferno com as suas igrejas evangélicas, branamistas, no seu ateísmo e tudo aquilo que eles quiserem. Quando o senhor diz que Lutero é falso porque acreditou nas doutrinas católicas, será que Paulo também era falso por ter acreditado nos fariseus? Estudou, aprendeu com Gamaliel. Será que Paulo era falso profeta? Um falso apóstolo, como você diz, porque ele estudou também com os fariseus? Paulo era um fariseu. Será que o fato de Lutero ter pregado doutrinas católicas, ter sido um padre católico, faz dele um falso profeta? Então Paulo também é um falso profeta. Será que Moisés era um falso profeta porque ele estudou e esteve lá nas igrejas dos egípcios, aprendeu com o faraó, viveu com o faraó? Será que o faraó, os egípcios, poderia dizer: Moisés, você é falso? Você aprendeu conosco, você comeu aqui, você frequentou as nossas escolas pastorais, você estava aqui no nosso meio. Será que Moisés também era um falso profeta? William Branham recebeu um chamado como Moisés e como Paulo. Sim, na beira do rio Ohio, em 1933. Ele recebeu uma visita de um anjo celestial como Moisés no Monte Horeb, na caverna Greenville, em 1946. William Branham, o infalível profeta de Deus. Martinho Lutero, o infalível profeta de Deus. Paulo, o infalível profeta de Deus. Quando o senhor disse que não existe profeta mensageiro na Bíblia, não existe a palavra profeta mensageiro na Bíblia. Olha, o senhor queria a palavra profeta mensageiro? Bem, mas a palavra trindade não existe na Bíblia e vocês pregam. A teologia não existe na Bíblia, vocês praticam a teologia. E eu poderia citar dezenas e dezenas de coisas que não está escrito na Bíblia. Senhor Joel, preste atenção para o senhor responder. Elias também era um falso profeta? Não. Elias era um falso profeta? Não. Mas Deus Todo-Poderoso apareceu para Elias na caverna e disse: Elias, desça. E unja Azael como rei da Síria, unja Jeú como rei de Israel, e unja também Eliseu como profeta depois de ti. Elias desceu dizendo isso. Deus me enviou para fazer isso. Elias fez essas três coisas, senhor Joel? Senhor Joel, Elias fez essas três coisas que Deus lhe mandou fazer? Não fez. Não. Elias também era um falso profeta? Não. O arrebatamento não aconteceu no tempo de Paulo. E Paulo era um falso profeta? 5 minutos para o pastor Joel Rocha, para a sua tréplica neste momento. 5 minutos. Então, eu vou insistir novamente, porque esse é o cerne do debate. A salvação de Deus na terra está em quem? Está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A última fala, para não esquecer: pregoeiro da justiça não é pregador. Se é pregoeiro, não ganhou ninguém, só salvou a sua família. Segundo lugar, Noé não pregou para ninguém sobre o dilúvio. Eis uma grande bobagem que se diz aí: Noé pregou durante 120 anos, o tempo mais ou menos que levou para a construção da arca. A Bíblia diz que Noé condenou o mundo pela construção da arca. Deus não mandou Noé pregar. Me mostra na Bíblia que Deus mandou Noé pregar para salvar alguém, Deltamar. Não existe isso. Não existe isso. São coisas que não estão na Bíblia. Outra coisa, você insiste em falar sobre profeta. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele não diz que ele é profeta, Deltamar. É tu que diz. Olha só, o que está na tua cabeça está na cabeça do profeta Cacô Felipe, que colocou isso, né, te passou isso, porque tu não pegou isso, não foi tu que extraiu isso das escrituras. Foi um homem que passou isso para ti. Agora, uma coisa, o apóstolo Paulo, eu prisioneiro de Cristo. Paulo é o apóstolo de Cristo. Paulo é o apóstolo de Cristo, não segundo a vontade dos homens, porque nem por Jesus ele foi chamado. Paulo era um apóstolo que ele depois se coloca com uma visão, recebendo uma comissão, recebendo um chamado direto de Deus, mas não como profeta, como apóstolo. Pedro se coloca nunca como profeta, se coloca como apóstolo. Tiago, tu mesmo já leu ali a epístola, Paulo, Tiago, apóstolo. Todos são apóstolos,
Nenhum diz que é profeta. Eu me admiro como é que tu acha isso na Escritura sem estar escrito, Deltamar. É esse que é o problema, entendeu? Tu disse que tu botou palavra na minha boca, porque eu não disse que eu conheço Jesus. Isso aí foi num debate que tu perguntou para outro, que caiu nessa de dizer que conhecia Jesus, né? O trovão. Não foi eu que falei isso. Eu falei sobre testemunhas. Testemunho. O que é testemunho? O que é dar testemunho? Dar testemunho é contar, é conversar. Se tu olhar, não vou citar agora, mas se tu olhar aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6, nós demos testemunho de Cristo. Nós testemunhamos. O que é dar testemunho? É falar, é dizer que Cristo ressuscitou, é crer isto na alma. Então olha só uma coisa, se isso tivesse coerência, o que tu diz, o que tu prega, Deus tinha dito, Jesus tinha dito na visão do caminho de Damasco, Deus tinha dito para Ananias, vai porque este é um profeta mensageiro. Jesus não falou isso para Ananias, vai porque este é um vaso escolhido. Vaso escolhido. Não é profeta mensageiro. Não é profeta. Não é profeta. Eu não estou aqui desfazendo os profetas, os santos homens de Deus. Eu estou dizendo que para cada dispensação, Deus trata com o povo, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus trata conosco hoje através dos ministérios, através do pastor, como tu mesmo já leu, apóstolos, profetas, pastores, doutores e mestres, tendem visto o aperfeiçoamento dos santos. Então, aí que estão as coisas. Tu falou ainda sobre a salvação em Cristo Jesus, né? Tu falou sobre onde é que eu estava, se Jesus veio para me salvar, ou alguma coisa assim nesse sentido. Olha onde é que eu estava. João capítulo 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes. Tu disse que só a Maria Madalena foi. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus me viu. Eu estava na oração de Jesus. Ele me contemplou. Sou chamado por ele. Estava na oração dele. Não rogo por ele somente. Ok, o pastor Joel Rocha deu a sua tréplica. Vamos para o sexto bloco. A pergunta parte agora do pastor Joel Rocha, com 2 minutos para fazer a sua pergunta ao apóstolo Deltamar. Então, eu vou novamente voltar, porque a salvação de Deus na terra, esse é o ponto principal. Se a salvação de Deus na terra é um homem, e esse seria Cacau Felipe, como ficou, e se William Marion Branham, que vocês dizem que é correto, tu está me devendo isso, porque tu não falou nada, tá? Tu não falou nada sobre William Marion Branham. Deveria usar esse bloco, não sei se é o último, para explicar tudo que eu apontei. Cacau Felipe coloca o William Marion Branham dentro de uma programação onde ele depois teria uma mensagem da meia-noite, me convide, um sim ou não, se eu estou certo. Seria o noivo do capítulo 25, versículo 6. Correto. Pode fazer a pergunta? Eu não entendi. Cacau Felipe coloca-se como sendo noivo do capítulo de 25 de Mateus 25, 6. Não? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Tudo bem. Mas ele coloca-se como sendo uma continuação dessa linha extensa de profeta do William Marion Branham, sim ou não? Cacau Felipe é o profeta que vem após o William Branham. E o William Branham falou sobre Cacau Felipe. Isso. Então, olha só uma coisa. Se esses profetas são verdadeiros, né? Se esses profetas são verdadeiros, e ele cita Lutero. Lutero era um homem que cria na doutrina católica.
Então, olha só uma coisa, se ele coloca ele sendo homem de Deus, por que agora os católicos não são de Deus? Que controvérsia é essa? Que bagunça é essa? Que todos eles tinham uma relação de entendimento da palavra diferente do Cacô Filipe, eles lá eram crentes e servos de Deus. Agora não são mais? Que conturbação é essa, senhor Deltamar? Explique também sobre o William Marion Branham. Ok, obrigado ao pastor Joel Rocha. 7 minutos, apóstolo Deltamar, para a sua resposta. 7 minutos. Ok, muito obrigado. Primeiro eu gostaria de dizer que Cacô Filipe é a voz de Mateus 25:6. A voz é uma mensagem. Mateus 25:6 é um profeta com a mensagem que veio para despertar e acordar os filhos de Deus, que são as 10 virgens, que estavam cansadas e dormindo dentro das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Assim como Isaías 40, versículo 3, era um profeta com a mensagem, a voz que clamava no deserto era João Batista. É desse mesmo modo que Cacô Filipe é a voz de Mateus 25:6. Todos os filhos de Deus serão despertados, acordados pela mensagem do profeta Cacô Filipe. Quanto aos filhos do diabo, irão para o inferno com as suas igrejas católicas, irão para o inferno com as suas igrejas protestantes. Quanto aos filhos do diabo, irão para o inferno com as suas igrejas evangélicas, branamistas, no seu ateísmo e tudo aquilo que eles quiserem. Mas os filhos de Deus, grave bem isso, todos os filhos de Deus que estão hoje sobre a terra, como eu estava dizendo, Jesus disse, Pai, todos que você me deu têm vindo a mim. Você não foi a Jesus, você foge dessas coisas. Nenhum falso sacerdote ou homem sobre a terra foi até Jesus. Isso é impossível. Todos que o Pai me deu e vieram até mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. E para Daniel foi dito, Daniel, você sela a visão, porque você irá ser recolhido com o teu lote, você vai ser recolhido com o teu lote. Jesus Cristo diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Disse para quem? Não foi para você, foi para o ladrão que estava lá. E Jesus Cristo diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma morada, para que aonde eu estiver, vocês quem? O seu Joel? O Edir Macedo, o Valdemiro? Homem das nações que vive na terra 2000 anos depois de Jesus? Não, vós, meus discípulos, na casa do meu Pai há muitas moradas, está na sua Bíblia. E eu vou preparar uma morada, para que aonde eu, Jesus, estiver, vós, meus discípulos, estejam também. E Atos 13:48, está escrito que todos aqueles que foram predestinados para a salvação acreditaram nas palavras de Paulo. Atos 13:47, Atos 13:48, está na sua Bíblia também. Então, quero dizer outra coisa. Quando o senhor disse que Lutero é falso porque acreditou nas doutrinas católicas, será que Paulo também era falso por ter acreditado nos fariseus? Estudou, aprendeu com Gamaliel. Será que Paulo era falso profeta? Ou um falso apóstolo, como você diz? Porque ele estudou também com os fariseus? Paulo era um fariseu. Será que o fato de Lutero ter pregado doutrinas católicas, ter sido um padre católico, faz dele um falso profeta? Então Paulo também é um falso profeta. Será que Moisés era um falso profeta porque ele estudou e esteve lá nas igrejas dos egípcios, aprendeu com o faraó, viveu com o faraó, e mais tarde ele vem destruir? Será que o faraó, os egípcios, poderiam dizer, Moisés, você é falso, você aprendeu conosco, você comeu aqui, você frequentou as nossas escolas pastorais, você estava aqui no nosso meio? Será que Moisés também era um falso profeta? Quando o senhor diz que William Branham é falso, William Branham é um verdadeiro profeta de Deus, tinha chamado, tinha comissão, tinha mensagem, o maior profeta de cura divina que o mundo já viu. Mateus capítulo 17, versículo 11, é o ministério do profeta William Branham. Assim como Zacarias 14:7, o ministério de William Branham. Malaquias 4, 5 e 6, o ministério de William Branham. Apocalipse 10:7, o ministério de William Branham. Apocalipse 3, do versículo 14 a 22, o ministério de William Branham. Lucas capítulo 17, versículo 24 ao 30, ministério do profeta William Branham. O William Branham recebeu um chamado como Moisés e como Paulo. Sim, na beira do rio Ohio, em 1933, ele recebeu uma visita de um anjo celestial como Moisés no Monte Horeb, na caverna Greenville, em 1946. William Branham, o infalível profeta de Deus. Martinho Lutero, o infalível profeta de Deus. Paulo, o infalível profeta de Deus. Quando o senhor vem falar sobre a profecia ou a previsão de William Branham, ora, Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,16,
O mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, melhor, com voz de comando, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os mortos os mortos serão arrebatados. Nós seremos transformados, encontraremos com o Senhor nos ares. Mas isso não aconteceu no tempo de Paulo. Paulo e toda a sua geração morreu. Nesse caso, Paulo também era um falso profeta? Quando Elias veio com a profecia para dizer que um menino tinha nascido, sim, uma criança tinha nascido, o principado estava sobre os seus ombros, o seu nome será glorioso, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. As pessoas perguntavam: onde é que está a criança? Onde é que está a criança? Eles não viam a criança, eles não conseguiam ver. E eles poderiam dizer: Isaías é um falso profeta. Isaías profetizou o nascimento da criança e demorou 800 anos para aquilo acontecer. Senhor Joel, o senhor está diante do discípulo de Cacô Filipe. Eu disse: não há ninguém que possa contradizer a mensagem do profeta Cacô Filipe. Vou dizer aqui uma outra coisa. Quando o senhor disse que não existe profeta mensageiro na Bíblia, não existe a palavra profeta mensageiro na Bíblia. Olha, o senhor queria a palavra profeta mensageiro? Bem, mas a palavra trindade não existe na Bíblia e vocês pregam. A teologia não existe na Bíblia e vocês praticam a teologia. E eu poderia citar dezenas e dezenas de coisas que não está escrito na Bíblia. E eu disse claramente: profeta mensageiro é porque ele recebeu uma mensagem, ele tem uma mensagem para toda a humanidade. Quero dizer outra coisa aqui. Quando o senhor disse que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia só é a palavra de Deus por causa dos profetas. Se não fossem os profetas, não tinha Bíblia. E agora o senhor quer se reunir com o zolo dos profetas mortos. Isso é espiritismo. Enquanto os filhos de Deus procurarão por um profeta vivo, os fariseus e saduceus queriam os profetas mortos. Eles diziam lá em João 9, versículo 28 e 29, o nosso profeta é Moisés. O senhor vai dizer aqui: o meu profeta é Jesus. Eu conheço Jesus. Sou testemunha de Jesus. Senhor Joel, ninguém pode ser testemunho daquilo que não viu. Ninguém pode testemunhar aquilo que não viu. Ninguém pode ser discípulo de um profeta que saiu de cena 2000 anos antes do seu nascimento. Ninguém pode ser testemunha de Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus porque foi escrita pelos profetas. Deus está vivo. Deus não precisa de rolos dos profetas mortos para falar. Deus não precisa de um cadáver para falar. Deus não vai buscar Elias, Enoque e Moisés, que estão vivos, para falar. Mas se Deus está vivo, ele levantará um homem sobre a terra para falar aos vivos do seu tempo, e hoje é o profeta Cacô Filipe. Vou voltar depois para falar quem é o absoluto dos filhos de Deus. Ok, apóstolo Otamar, obrigado pela sua resposta. 7 minutos, pastor Joel Rocha, para a sua réplica neste momento. 7 minutos. É uma pena que o senhor Deltamar, ele faz uma confusão e ainda usando de algumas estratégias para tentar organizar essas mentiras que foram feitas através dos tempos. Olha só uma coisa como erra quando o senhor Deltamar diz o seguinte: o Martim Lutero, ele estudou com os padres. Aí ele não pode ter uma mensagem de verdade, porque se fosse assim, o apóstolo Paulo não podia, porque estudou com os fariseus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Deltamar. O apóstolo Paulo fala de Jesus Cristo crucificado, que é a verdade. E o Martim Lutero fala daquilo que era ali peculiar à Igreja Católica. Como é que tu vai colocar... Olha só aqui, tu quer fazer uma comparação esdrúxula. Chega a ser horrível isso. Isso não faz sentido. Sobre a Trindade, eu posso fazer um debate contigo. Depois, já fica aqui a proposta, eu faço um debate contigo sobre a Trindade e o batismo em nome de Jesus. Qual é o batismo que é verdadeiro? Agora, uma coisa, voltando, profetas mortos, desde quando eu quero saber dos profetas mortos? Eu estou dizendo que os profetas e os apóstolos, e tu mesmo leu isso, que a base da igreja eram os apóstolos e profetas. E os mortos? Tu desistiu agora dessa proposta? É esse o profeta do Cacô Filipe que está se contradizendo? Tu estás te contradizendo no que tu estás querendo me falar. Eu não posso ser testemunha do Senhor porque não ouvi. O Espírito Santo me autoriza. É o Espírito Santo que coloca no meu coração que as palavras de Cristo são vida eterna, são verdade. Quem é que coloca no teu coração que essas palavras
do profeta Cacau Filipe são verdadeiras? Não precisa me responder, mas olha só uma coisa, é preciso entendermos aquilo que Deus quer para a nossa vida, é preciso entendermos o que Deus tem para o nosso coração. Tu fez muito desvaneios, olha só uma coisa, vou voltar de novo. William Marion Branham não é um profeta verdadeiro. Olha só uma coisa. Para a gente encerrar ou sintetizar, ou deixar claro para quem está me ouvindo, sobre profeta, tu mesmo dissesse e concordou comigo que aquilo que o profeta Branham falou no livro As 7 Eras da Igreja não se cumpriu. Ele previu a volta de Cristo, fixação do milênio, para 1977, Deltamar. Sim ou não? Você poderia responder? Sim, pode fazer a pergunta. Eu disse que o profeta William Branham previu a volta de Jesus e a fixação do milênio para 1977. Sim ou não? Sim, é verdade. Tá, aconteceu? Sim ou não? Sim, não. Eu disse que não aconteceu. Eu já respondi lá atrás. Tá. Isso não aconteceu. Não, é só uma coisa. Eu estou fazendo a réplica daquilo que tu falou. Não aconteceu. Se não aconteceu, ele é um falso profeta. Olha o que a Bíblia diz. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Aí tu tá insistindo, o que te desqualifica como alguém que fala a verdade é justamente tu em público para muita gente que está me ouvindo concordar comigo que o profeta William Marion Branham, ele errou, ele falou com soberba sobre uma coisa que não aconteceu e tu insistes em dizer que ele é verdadeiro. Isso é uma coisa muito terrível. Isso aí está desqualificando você como profeta. E se você arroga como algo muito interessante ser profeta do Cacau Filipe, se eu fosse o profeta Cacau Filipe, não gostaria que tu me representasse dessa maneira, promovendo uma mentira e achando que isso é correto. Isso não é certo. Ele falou com soberba, não se cumpriu. E o profeta Cacau Filipe, que visão que ele tem, que palavra de vida eterna que ele tem, sendo que eu sei que ele concorda que o William Marion Branham é um profeta de Deus e que tem as palavras de Deus. Agora, olha só uma coisa, que coisa tenebrosa que você falou. Você disse que que o apóstolo Paulo falou em Tessalonicenses, na segunda carta, 4:16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com o alarido e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e vai acontecer o arrebatamento da igreja. Aí tu diz que não aconteceu, mas tu está dizendo como o apóstolo Paulo dizia aquilo para os dias dele, e ele não falou isso. Ele não falou isso. Nas cartas, em Colossenses, ele também disse, vocês não devem ficar esperando isso e até desanimar de trabalhar, como se a vinda do Senhor fosse desse jeito. Não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, o espírito do anticristo. O apóstolo Paulo não é nenhum enganador, nenhum paroleiro. O apóstolo Paulo não é nenhum mentiroso, fazedor de confusão. Ele está dizendo, ele está fazendo sistemática as coisas que ele recebeu do Senhor, as coisas que ele recebeu de Deus. Ele está dizendo, porque o mesmo Senhor descerá, a vinda do Senhor vai acontecer assim. E ele não estava dizendo que era para aqueles dias. Ele estava dizendo que ia acontecer, que devíamos estar preparados, mas que não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia, o desvio da igreja. Tu pega a teologia e demoniza ela como se fosse algo terrível, mas no mesmo momento você se serve dela, Deltamar. Isso é hipocrisia. Citar os pais da igreja aqui para mim é como se usasse uma parte da teologia que se chama patrística. Tu usa a parte da teologia. Por que tu faz isso? Se tu gosta de combater a teologia e bater na teologia, isso não é desonesto da tua parte?
Obrigado, pastor Joel Rocha. O apóstolo Tamar, 5 minutos para a sua tréplica neste momento. Senhor Joel, o senhor está diante do discípulo de Cacô Felipe. Nós não temos medo de debate, nós não temos medo de pergunta. Você acha que você vai desmoralizar o William Branham com uma citação dessa? Eu afirmei aqui, porque quando um profeta fala, aquilo não acontece como as pessoas esperam. Todas as profecias sobre Jesus, os judeus estão até hoje lá em Israel dizendo que aquilo não aconteceu. Não aconteceu. Pergunte a qualquer judeu se a vinda do Messias aconteceu. Eles vão dizer que não aconteceu. Você vê? Eu quero dizer uma outra coisa aqui. Quando o senhor vem dizer sobre Paulo, 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo diz, e o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de comando, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados. Nós, incluía ele também. Quando o senhor vem falar que não, Paulo não está dizendo, é uma interpretação. Será que no tempo de Paulo não havia apostasia? No tempo de Paulo havia apostasia. Paulo pregava contra a apostasia por todos os lugares. Lá havia os católicos, os protestantes, os evangélicos, barnamistas, com outros nomes. A apostasia estava lá, o paganismo estava lá. Será que no tempo de Paulo não tinha os anticristos? Claro que tinha. Um dos apóstolos diz, filhinhos, vocês já ouviram dizer que virá o anticristo, mas muitos anticristos já têm vindo. Eles estão aí. No tempo de Paulo não tinha anticristo? Senhor Joel, o senhor não sabe o que é um profeta, é por isso que o senhor está defendendo as igrejas. O senhor deveria, se não é Cacô Felipe o profeta, deveria procurar o profeta de Deus para o senhor defender. Quero perguntar, Moisés era um verdadeiro profeta, senhor Joel? Sim. Era um verdadeiro profeta. Moisés chegou no Egito para dizer ao povo de Israel que Deus Todo-Poderoso, havia lhe escolhido, enviado para o Egito para libertar o povo de Israel e levar eles até Canaã. Ele disse isso, não disse? Moisés disse isso? Mas eu pergunto, Moisés levou o povo até Canaã? Esta profecia de Moisés também falhou? Moisés levou o povo até Canaã? Moisés chegou no Egito e disse, eu fui enviado por Deus Todo-Poderoso. Ele me enviou para vos livrar das mãos dos egípcios, das mãos de Faraó. Ele disse que eu vou levar vocês à terra prometida, à terra de Canaã, à terra dos vossos pais. Moisés levou? Moisés não levou, Moisés morreu no deserto. Nesse caso, Moisés também era um falso profeta? Porque Moisés disse que levaria. As pessoas não compreendem quando Deus fala. Mesmo, eu quero perguntar, senhor Joel, preste atenção para o senhor responder. Elias também era um falso profeta? Não. Elias era um falso profeta? Não. Mas Deus Todo-Poderoso apareceu para Elias na caverna e disse, Elias, desça e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú como rei de Israel, e unja também Eliseu como profeta depois de ti. Elias desceu dizendo isso, Deus me enviou para fazer isso. Elias fez essas três coisas, senhor Joel? Senhor Joel, Elias fez essas três coisas que Deus lhe mandou fazer? Não fez. Não. Elias também era um falso profeta? Não. O arrebatamento não aconteceu no tempo de Paulo. E Paulo era um falso profeta? Moisés não levou o povo à terra prometida, e Moisés disse que foi Deus que disse. Deus que disse que ele levaria. Moisés era um falso profeta? Deus disse a Elias, Elias, eu te dou 3 missões, você vai fazer isso, Elias. E Elias disse que ele ia fazer, mas Elias não fez. Será que Elias era um falso profeta? Senhor Joel, William Branham, o infalível profeta de Deus. No tempo de William Branham, havia T.L. Osborne, um filho do diabo que já está no inferno. Havia Billy Graham já está no inferno. Havia lá o Maurice Cerullo, Oral Robert, todos esses homens que não creram em William Branham morreram e depois foram ao inferno. As palavras de vida eterna estavam com William Marion Branham. Mas hoje, William Branham não é profeta. O William Branham não está aqui para você fazer a pergunta para ele, o que ele queria exatamente dizer com aquilo. Porque o William Branham diz, eu predigo, eu não profetizo. Você deve ler bem as coisas. Eu sou um pregador de William Branham. Ou melhor, eu fui um pregador da mensagem de William Branham. O William Branham diz, eu não profetizo. Está na mensagem, a 7ª era da igreja. Ele diz, eu não profetizo, eu predigo isso, que até 1977, os sistemas mundiais terá terminado e se dará, então, o milênio.
Mas o Lebremer depois diz: o Senhor Jesus Cristo irá voltar. Estamos a 3 minutos da sua vinda. São 3 minutos para a meia-noite. O senhor não sabe. O senhor não sabe que toda vez que há um profeta sobre a terra, é uma vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, onde nós